Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito de Deus, neste novo dia. Guiai-nos na compreensão de Tua palavra, ao amor à vida. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 16, de 19 a 31. É a conhecida parábola do rico e do pobre Lázaro. Nós vamos já adentrar em alguns pontos deste texto, vamos lendo e comentando. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. É uma construção literária? Não necessariamente aconteceu, mas é uma parábola. Então Jesus conta uma história, um fato, com certeza baseado na realidade, para fazer um ensinamento para os seus discípulos. Então, dois personagens, um rico sem nome e um pobre chamado Lázaro. A palavra Lázaro significa Deus é meu auxílio. Muito bonito, não é? E faz exatamente o contraste entre o rico e o pobre. O rico tinha roupas finas. Lázaro estava coberto, não de roupas finas, mas de feridas. O rico fazia as festas esplêndidas. Lázaro estava à porta, no chão. O rico nas festas tinha banquetes. Lázaro queria apenas matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. A situação de Lázaro era não apenas uma situação de pobreza, mas uma situação também de exclusão e de impureza. Quando alguém tinha feridas no seu corpo, comumente ele vivia à margem da comunidade. Pobre e sem ninguém. Tinha apenas os cachorros para lamber suas feridas. Vamos seguir então o texto. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Aqui também um paralelo. A situação se inverte. Parece que a realidade terrena é uma, a realidade após a morte é outra. O parâmetro não é a pobreza ou a riqueza, mas exatamente a justiça, a misericórdia, a caridade. Lázaro parece ir direto para o seio de Abraão, uma forma semítica de dizer o lugar dos justos. E a região dos mortos, ou o ínfere, como era o pensamento dos judeus, o lugar abaixo, né? Onde estão exatamente aqueles que não viveram na justiça. Ele vê Abraão. Estamos diante de um conto, não é? Não vamos levar isso ao pé da letra, mas vamos entender exatamente a construção literária que Jesus faz para chegar a um grande ensinamento. Ele vê Abraão ao seu lado e gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. E pede o socorro. Pede socorro a Lázaro, que ele não socorreu durante a vida. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste seus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra consolo e tu és atormentado. Mais uma vez eu quero lembrar e insistir que não é o fato da riqueza ou da pobreza. Não é porque Lázaro é pobre e ele vai para o céu e o rico, por sua riqueza, é condenado. É exatamente a questão da justiça, do amor, da caridade. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não pode passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. É a realidade eterna, a realidade definitiva. E é muito bom pensar nisso. A realidade definitiva não é o que nós vivemos nesta terra. A realidade definitiva é o que nós viveremos no céu, mas que nós estamos construindo aqui. Abraão faz um diálogo sobre o que o rico construiu aqui e que Lázaro construiu nesta vida. Aparentemente, Lázaro era um fracassado e o rico, um homem bem-sucedido. Mas, na verdade, era exatamente o contrário. E quantas vezes nós pensamos assim? Nós definimos a nossa vida pela nossa situação aqui e pensamos o que seja válido, o que seja meritório
a partir daqui. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. E aqui está um grande ensinamento escatológico também, sobre a realidade dessa comunicação entre os que morreram e os que estão vivos. A nós que estamos vivos, a escuta deve ser da palavra. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, têm os escritos mais importantes para os judeus. Que eles os escutem. A importância de ouvir. Nós não vamos deixar chegar o fim da nossa vida para ouvir a Deus, mas escutar o que já está sendo nos comunicado todos os dias. O rico insistiu. Veja que por 3 vezes o rico insiste. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E aqui é uma menção clara que Jesus faz, muito sutil, sobre ele mesmo. O único que ressuscitou dos mortos foi Jesus. Jesus disse: Se vocês não escutam os profetas, vocês também não me ouvirão. Uma clara conexão entre a própria palavra de Deus e a vida de Jesus. Jesus está dizendo, em outras palavras, que nem todos vão escutar, nem mesmo diante do fato dele ter ressuscitado dos mortos. De fato é assim. O que nós podemos trazer para a nossa vida a partir dessa reflexão? Hoje eu fiquei pensando nas pessoas que pedem esmolas e que estão às portas de tantos lugares. Fiquei lembrando dos lugares onde eu já entrei e encontrei muitos pobres ali. Não significa necessariamente que eles são justos, santos, mas sobre a dignidade da vida. Quantas vezes a gente entrou em lugares e a gente não percebeu aqueles que estavam à porta ali em situações de indigência? Quantas vezes nós priorizamos exatamente os bens materiais e acreditamos que já estamos plenamente realizados porque temos dinheiro, roupas, enfim. O parâmetro para Jesus não é esse. O nosso mérito não está medido pelas riquezas que nós temos, mas pela caridade que nós praticamos. Se nós olharmos por esse âmbito, a gente poderia transferir o grande valor que se dá ao dinheiro para o verdadeiro valor que está na vida humana, as pessoas. Será que ao entrar nos lugares eu percebo os pobres que estão ali mendigando, muitas vezes um pão para se alimentar? Nós vamos passar, mas o bem que nós fizermos, isso sim permanecerá. Serão os nossos verdadeiros méritos diante de Deus. A segunda meditação é sobre o tempo, sobre a vida e a morte. O rico insiste para que as pessoas que estão nesta vida recebam sinais extraordinários para que eles possam se converter. Quantas vezes a gente passa despercebido pela vida sem escutar a palavra, o tempo. Talvez quem já partiu desta vida tenha de fato uma nova perspectiva sobre a própria vida terrena, sobre o tempo e sobre aquilo que realmente importa. E muitas pessoas relatam isso, né? Quando estão chegando perto da morte, se deparam com as suas vidas, percebem o que realmente era importante, que nós não percamos este tempo. Vamos rezar então, irmãos, pedindo a Jesus esta graça, um coração atento, um olhar atento, que os valores nunca se invertam dentro de nós, o valor da vida seja maior. Sim, Senhor, ajudai-nos a passar pela vida sem desprezar os outros, sem perder o valor e a dignidade da vida humana, a nossa e a dos outros. Ajudai-nos neste tempo favorável a exercermos a caridade através da esmola. Abençoa também, Senhor, o nosso coração. Dá-nos a percepção de que nos é ofertado todos os dias um novo dia, uma nova chance, um novo tempo. Que nós o aproveitemos bem, para que quando chegarmos diante de Ti, Senhor, nós possamos Te oferecer a vida que o Senhor nos deu, dizendo a Ti: devolvo o que me destes com gratidão. Que a Tua graça nos assista nesse dia, neste tempo. Assim seja. Amém.
Que hoje a sua reflexão seja muito sobre isso. O que é mais importante, os bens ou a vida? Conquistar riquezas ou ter os ouvidos atentos à palavra? Que as duas coisas coincidam em nós. Que nós tenhamos a oportunidade de viver bem, na dignidade que Deus deseja a todos os filhos dele, mas que esteja também dentro de nós o amor a Deus e às pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.